Aeroporto Internacional de Brasília, madrugada de 3 de abril de 1962. Despede-se o presidente da República para uma viagem que ficará histórica nas relações cordiais entre os dois maiores países do continente, Brasil e Estados Unidos. A base aérea de Andrews, nas cercanias da capital americana, chega na manhã do mesmo dia o avião presidencial brasileiro. São momentos de expectativa estes que precedem o desembarque. As honras protocolares e, logo após, quebrando a rigidez protocolar, a simpatia mútua e a corrente de afinidade que se estabelece entre os dois jovens presidentes. Ambos têm o mesmo nome, João Goulart e John Kennedy. É um luminoso dia em Washington, D.C. Para as figuras dos dois máximos líderes das duas maiores nações do hemisfério, convergem todas as atenções. Os hinos nacionais brasileiro e norte-americano selam o encontro fraternal. Há pouco mais de um ano, o presidente Kennedy submeteu ao Congresso dos Estados Unidos mensagem consubstanciando o plano da Aliança para o Progresso e convocou os países do hemisfério para concertar medidas de alcance continental para o progresso econômico e social. É neste encontro que a Aliança para o Progresso demonstra sua vitalidade. Nas respectivas saudações, o traço de união da confiança mútua. President, of your administration, it is a great satisfaction to me. Acredita o presidente dos Estados Unidos que a visita do seu hóspede brasileiro aplainará todas as divergências porventura existentes entre duas nações livres que desejam manter seu objetivo comum em defesa da liberdade e da paz. Os assuntos relativos ao Brasil têm encontrado especial interesse por parte do presidente Kennedy, o qual encarece a necessidade de ser dada atenção prioritária aos problemas brasileiros, notadamente aos do Nordeste. No momento em que se inicia essa visita, reata-se um diálogo cordial entre as duas nações irmãs. People of your great country who occupy such a position of significance today on the world scene. Mr. President, you're most welcome. Pela cadeia de rádio nacional norte-americana, falando para o país e para o mundo, far-se-á ouvir o presidente João Goulart. Senhor Presidente, sensibilizado, eu agradeço as generosas expressões de Vossa Excelência com relação ao governo e ao povo brasileiro. Tenho a satisfação de visitar essa grande nação amiga, atendendo ao honroso convite de Vossa Excelência. E ao saudá-lo, quero também transmitir a saudação calorosa do povo brasileiro e todas as suas classes ao valoroso e extraordinário povo norte-americano. Tenho certeza, presidente John Kennedy, insigne estadista, que dirige com tanto brilho os destinos dessa grande nação amiga, que esta visita há de servir para estreitar cada vez mais os laços de relações e de amizade que unem os nossos países, e que há também de servir para um estímulo à amizade, à fraternidade das nações americanas. As ruas de Washington estão embandeiradas numa saudação ao visitante. Blair House é a residência oficial dos hóspedes do governo americano. É uma das mais antigas e tradicionais residências de Washington. Sua construção data de 1824, quando a cidade ainda não contava sequer 25 anos de idade. As chaves da cidade são entregues ao presidente do Brasil pelo professor Walter Tobrainer, atual presidente da Junta de Comissários do Distrito de Colômbia, que equivale ao cargo de prefeito de Washington. Uma cerimônia simples e amável. Neste exato instante,
Quando os radioteletipos estão transmitindo para o mundo inteiro a descrição dos primeiros passos do presidente Goulart em Washington, os comentaristas já adiantam seus primeiros prognósticos de sucesso nesta viagem. Em todos os seus encontros, os dois presidentes mantiveram um ambiente de sadia franqueza. Na Embaixada do Brasil, o Sr. João Goulart ofereceu um almoço ao Sr. John Kennedy, ocasião em que tiveram oportunidade de trocar novos pontos de vista e acertar importantes acordos, que resultaram mais tarde na expedição de uma nota conjunta anunciando identidade de opiniões e várias decisões em comum. Já se respira, então, a atmosfera de êxito em torno dos dois estadistas. As duas nações amigas retomaram o antigo caminho palmilhado, de colaboração sem imposições nem subserviências. O programa, todavia, prossegue, e há outros pontos altos. A Casa Branca, sede do Poder Executivo Federal dos Estados Unidos, foi palco de importantes reuniões entre os dois dirigentes, sendo destacado pela imprensa mundial o empenho do presidente Kennedy em reduzir alguns parágrafos do programa público para poder conferenciar mais demorada e privadamente com o presidente João Goulart. Os jornalistas estiveram sempre ávidos de novos flagrantes, a fim de registrar, sem a perda de um só fato, os instantâneos dessa histórica viagem. Especialmente os jornalistas brasileiros procuraram estar sempre presentes. Nesta reunião, os dois presidentes contam com a assessoria dos seus dois chanceleres, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Sr. Santiago Dantas, e o secretário de Estado norte-americano, Sr. Dean Rusk. Um dos aspectos mais importantes dos acordos referentes à Aliança para o Progresso foi a boa vontade e espírito de compreensão demonstrados pelas autoridades norte-americanas. Estas concordaram com as sugestões feitas pelo Brasil, que através da SUDENE ficará com a responsabilidade pelo emprego dos recursos concedidos pelo governo dos Estados Unidos. Os resultados são amplamente divulgados. E a indesmentível atmosfera de sucesso continua a coroar as conversações entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. A democracia está em ação na atividade dos fotógrafos. É sempre um momento culminante, nos regimes democráticos, aquele em que os líderes vão dar satisfação de seus atos à opinião pública, ao povo. Os resultados do encontro, mais um encontro, são claramente expostos, sem subterfúgios. Todos os detalhes são conhecidos abertamente. Não há nada a ocultar. Tudo o que foi feito pode ser explicado. Mas em nenhum momento de sua estada em Washington, o presidente do Brasil teve ocasião de sentir tão de perto a amizade do povo norte-americano como na tarde em que foi ovacionado entusiasticamente pelo Congresso dos Estados Unidos. Dizem os observadores que foi uma das maiores ovações já recebidas por um chefe de Estado estrangeiro nessa casa. E nesse ambiente, o Sr. João Goulart pronunciou o seu discurso. Senhores senadores, senhores deputados, sinto-me muito honrado ao falar desta tribuna para transmitir aos representantes do povo norte-americano a saudação do governo e do povo do Brasil. E prossegue o presidente João Goulart. É minha profunda convicção de que boas e exatas relações entre o Brasil e os Estados Unidos são convenientes e são necessárias. Parece-me essencial, em termos de afirmação democrática continental, que haja sempre perfeito entendimento
América Latina, expressa pelo presidente Kennedy na Aliança para o Progresso, e cujos marcos históricos faz parte da iniciativa brasileira da Operação Pan-Americana. O discurso atinge seu clímax. Desejo reafirmar a identificação do meu país com os princípios democráticos que unem os povos do Ocidente. O Brasil não integra nenhum bloco político-militar, mas respeita os seus compromissos internacionais livremente assumidos. Ponho minha confiança em Deus E termina seu discurso. e que poderemos contribuir para a paz e a felicidade do mundo, eliminando a servidão econômica, o despotismo e o medo, e garantindo as liberdades populares e a segurança pessoal dentro de um sistema político democrático e representativo. Senhor Presidente, muito obrigado. O Congresso dos Estados Unidos aplaudiu de pé o discurso do presidente Goulart. Um dos capítulos mais emocionantes da viagem do chefe de Estado brasileiro aos Estados Unidos. Sai ele comovido, depois de ter evocado a histórica e tradicional amizade entre os dois maiores países da América, e a necessidade de ser mantida esta amizade para a preservação da paz mundial. Mais tarde, ao chegar de regresso ao Brasil, o presidente João Goulart diria com sua simplicidade tão somente que cumpri o meu dever. A história está aí por juiz, e os dois grandes povos, do Brasil e dos Estados Unidos, podem dar seu testemunho. Cordialidade é a palavra que define de parte a parte cada minuto da estada do presidente João Goulart nos Estados Unidos. Na própria noite de sua chegada a Washington, o secretário de Estado e a senhora Dean Rusk abrem o salão Benjamin Franklin do Departamento de Estado para um jantar oficial, ocasião em que o estadista brasileiro recebe cumprimentos e novas demonstrações de amizade. É um fecho de ouro para o primeiro dia da visita. Aqui, na sede da Organização dos Estados Americanos, a União Pan-Americana, o presidente do Brasil prosseguiria seu programa na capital dos Estados Unidos. Chega ele para pronunciar na sala do Conselho da OEA um dos seus mais importantes discursos de homem público latino-americano. Senhor Presidente do Conselho da Organização dos Estados Americanos, Senhor Secretário-Geral, Senhores Representantes, empresto significado especial a esta recepção do Conselho da Organização dos Estados Americanos, porque aqui ressoa a voz de toda a América, num trabalho constante de aperfeiçoamento da solidariedade continental e de fortalecimento dos ideais pan-americanos. A política externa do meu país sempre se Definindo a convivência pan-americana. os ideais que presidiram a criação dos Estados americanos, e sempre pautamos a nossa conduta dentro dos estritos limites do respeito às normas jurídicas reguladoras da convivência internacional. Só o respeito de todos à soberania de cada um pode associar Prosseguindo no mesmo tema. Estados livres e Estados independentes. O princípio que rege acima de todos a nossa convivência e que torna possível a nossa unidade é o princípio da não intervenção. Cumpre, portanto, Firmes esperanças na OEA. Agora mais do que nunca, a organização e a cada um dos seus membros o dever de manter com firmeza
tudo o que foi obtido no terreno político e jurídico como ponto de partida para as conquistas a serem ainda feitas no campo econômico e social. Diz qual a posição do Brasil? Nesta oportunidade, o mais decidido apoio do Brasil à ação construtiva da Organização dos Estados Americanos. As reuniões interamericanas termina o seu discurso. Traduzem os elevados ideais que nos unem e fazem desta organização um símbolo de compreensão, de fraternidade entre todos os povos livres. As repúblicas americanas aplaudem o pronunciamento democrático do Brasil. Já agora, num outro ambiente, é o presidente que traz, mas em silêncio, em nome do Brasil, o aplauso à memória dos heróis americanos, sepultados no Cemitério Nacional de Arlington. Aqui estão eles, no túmulo do soldado desconhecido e ao seu redor, muitos dos que morreram pela liberdade desde a Revolução Americana à Segunda Guerra Mundial. Chegou a hora das despedidas em Washington. Depois de vários encontros, os presidentes Goulart e Kennedy vitalizaram a Aliança para o Progresso, abrindo novas perspectivas na emancipação política e social do continente. E o espelho desse êxito é a espetacular recepção preparada por Nova York para acolher o presidente do Brasil. A bandeira do Brasil está presente. O desfile em carro aberto se iniciou no histórico parque do tempo da colônia holandesa de Nova Amsterdão e se dirige ao Palácio da Municipalidade. São quase 3 quilômetros de itinerário em marcha lenta. O Brasil e seu presidente são saudados pelo povo nova-iorquino, postado nas calçadas, nas janelas e nas sacadas da famosa Broadway, também chamada a Rota dos Heróis. Uma consagração ao espírito fraterno das duas maiores nações americanas, solidificado pela compreensão dos dois governos, irmanados no mesmo propósito de luta contra o subdesenvolvimento dentro de um regime de liberdade e autodeterminação. Papel picado, confete e serpentina. A tradicional saudação de Nova York aos seus heróis e hóspedes mais ilustres é uma realidade que enche de lágrimas de emoção a muitos participantes da comitiva brasileira. Enquanto o chefe de Estado brasileiro desfilava, as cadeias de rádio e televisão dos Estados Unidos davam a maior cobertura ao acontecimento. Jango, disse um jornal de Nova York, vê o seu país não como personagem de um continente, mas do mundo. E dentro do mundo, que é a tentacular cidade de Nova York, o presidente João Goulart não deixa de visitar as Nações Unidas, organização mundial que, fundada em 1945, tem sua sede permanente em Manhattan. O Sr. Uta, secretário-geral interino da ONU, faz as honras da casa ao ilustre visitante. Neste momento, como na visita ao plenário das grandes reuniões, na sua troca de impressões com autoridades e aqui mesmo na ONU na sua entrevista aos correspondentes de todo o mundo, o presidente consubstancia seu pensamento dizendo que as Nações Unidas são um fórum aberto a todos os povos, o que demonstra que as soluções dos problemas internacionais tendem cada dia mais a se processar em função dos valores morais, políticos e jurídicos para preservar a civilização do seu maior inimigo, a guerra. O famoso edifício da ONU, em cuja planta o brasileiro Oscar Niemeyer colaborou, contém os murais de Portinari, Guerra e Paz. Estamos no vestíbulo do grande conjunto e a visita chega ao seu fim.
Os dias passados em Nova York foram tomados para a complementação de muitas das medidas tomadas em Washington. Nos aposentos presidenciais do Waldorf Astoria, o Sr. João Goulart conferencia com o embaixador Adlai Stevenson, representante dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas. O Sr. Nelson Rockefeller, governador do estado de Nova York, é um grande amigo do Brasil, desde o tempo em que exercia as funções de coordenador dos assuntos interamericanos na gestão do presidente Franklin Roosevelt. Foi condecorado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul em 1946. É o adeus de Nova York. O próximo salto do presidente João Goulart é ao Comando Estratégico Aéreo, centro de controle de todo o sistema de defesa do hemisfério ocidental. Situado em Omaha, o comando pode comunicar-se a qualquer instante com 60 bases do território norte-americano e 20 outras fora do continente. Sua finalidade primordial é a criação de uma força aparelhada com os mais novos e eficientes equipamentos e aeronaves, que deverão ser mantidos em permanente estado de alerta, preparados para ação imediata em qualquer parte do mundo, para onde pode enviar seus jatos e foguetes. O general Thomas S. Power, comandante-em-chefe do Comando Estratégico Aéreo, presta detalhadas informações ao presidente João Goulart, que assim toma conhecimento de importantes segredos estratégicos vitais para a defesa do mundo livre. O comando orgulha-se do lema que ostenta: a paz é nossa missão. Um encontro que não foi apenas de vizinhos amigos, mas de irmãos de lutas pelos mesmos sonhos e ideais. Um dos setores mais importantes do Comando Estratégico Aéreo é a base de foguetes. Uma visão panorâmica dos extraordinários recursos da base é oferecida ao presidente e sua comitiva. O corpo dirigente do Comando Estratégico Aéreo está dividido em dois grupos. Um que analisa as informações recebidas e prepara uma lista de objetivos eventuais, e outro que elabora planos estratégicos e estuda as armas a serem utilizadas na execução do plano. O comando foi criado em 1946. Mais de 100 oficiais encontram-se em serviço permanentemente nos subterrâneos do posto de comando. A base ocupa uma área de 1.887 acres e tem uma população de 10.500 pessoas, entre militares e civis, e seu custo está estimado em cerca de 400 milhões de dólares. A base aérea de Offutt é o quartel-general do Comando Estratégico Aéreo há 16 anos, ou seja, desde a sua criação. A despesa mensal com seu pessoal é da ordem de 4 bilhões de dólares, sendo cerca de 10 milhões o total da despesa mensal. O comando dispõe de todas as armas, incluindo bombardeiros, foguetes, navios de guerra e submarinos. Comandos conjuntos das forças de terra, mar e ar estão integrados para o seu emprego. O comando executa ainda operações de reconhecimento e treinamento de pessoal especializado. Unidades do comando são periodicamente enviadas a várias partes do mundo para treinamento e para se familiarizarem com regiões de características peculiares. Durante a Guerra da Coreia, o comando foi empregado com êxito. O comandante-em-chefe, General Thomas Powers, acompanha o presidente Goulart e toda a sua visita. Conta com mais de 30 anos de serviços prestados à Força Aérea Norte-Americana, tendo durante a Segunda Grande Guerra exercido as funções de subcomandante das operações da Força Aérea Estratégica dos Estados Unidos no Pacífico, encarregada das operações contra o Japão, por ocasião dos ataques a Hiroshima e Nagasaki. Em sua observação, o presidente brasileiro tem sua atenção especialmente chamada para o sistema de lançamento de foguetes, um processo que é naturalmente segredo militar.
Somente um impacto direto de projétil nuclear poderia destruir o PC de comando, que logo passaria para outro local ou para um dos aviões que permanecem no ar dia e noite. Com uma população de 3.600.000 habitantes, Chicago, outro ponto importante da viagem presidencial à América do Norte, é a segunda cidade dos Estados Unidos. O cônsul do Brasil em Chicago encabeça o grupo que recebe o presidente no aeroporto de O'Hare. Serão os 2 últimos dias da visita aos Estados Unidos. O programa aqui não será tão intenso. Como grande centro industrial e de negócios, proporciona novos contactos que interessam ao Brasil, como é o caso do jantar oferecido pelo Sr. A. Thomas Taylor, presidente da International Packers. Novas possibilidades de intercâmbio, outros horizontes. Católico praticante, religião dos seus pais e do seu povo, o presidente João Goulart não deixa passar o domingo em branco, comparecendo a uma das igrejas de Chicago para assistir aos serviços religiosos dominicais. Correu a notícia de que o presidente do Brasil estava assistindo à missa, e por isso muita gente foi cumprimentar o estadista latino-americano à sua saída da igreja. A identificação do presidente com o povo se faz num ambiente de cordialidade e emoção. São as últimas horas do presidente em Chicago e nos Estados Unidos. Homem do campo, o Sr. João Goulart passa com satisfação sua tarde de domingo na fazenda do Sr. Paul Butler, em Oak Brook. Depois desse almoço íntimo, o roteiro norte-americano chega ao fim. Foram dias de intensa emoção, em que o mundo inteiro testemunhou a maneira digna, alta e eloquente com que o presidente Goulart representou o Brasil. Agora, novos rumos. O Boeing presidencial ruma para a cidade do México, onde outro povo irmão aguarda o chefe de Estado brasileiro. O chanceler Santiago Dantas e outros membros da comitiva comentam o êxito dessa histórica viagem. O chefe do gabinete militar, general Amaury Cruel. O aeroporto da capital mexicana, engalanado, recebe o presidente João Goulart, estando presente todo o corpo diplomático e as mais altas autoridades do país. A imprensa mexicana deu especial destaque ao tom cordial e fraterno do encontro entre os presidentes López Mateos e João Goulart, símbolo da amizade mexicano-brasileira. Essa visita, a primeira que um presidente brasileiro faz ao México, é considerada como um passo firme na consolidação de uma união política, econômica e de amizade que, através da história, tem sido a constante das relações entre os dois povos. Ultrapassou a todas as expectativas a recepção no México. Estas cenas já entraram para a história e o presidente João Goulart, como bom intérprete do povo brasileiro, pode orgulhar-se dessa consagração.